paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez com você nessa noite, para nós estarmos trazendo a você mais um estudo abençoado, né? Hoje nós estaremos falando sobre Apocalipse, capítulo de número 20, e o tema é sobre os 1000 anos, tá bom? O milênio. Vamos falar também sobre a derrota de Satanás e o juízo final, que é uma parte da Bíblia que muitos ainda se perguntam: o que é o milênio? Por que o milênio? Quando será estabelecido? Em que momento será estabelecido? Então hoje nós iremos estar esclarecendo isso, tá bom? Está conosco o nosso pastor, o pastor Luzimar, como nós sempre temos dito, pastor doutor em teologia, né? Hoje ele trouxe um pouco do seu arsenal, tá ok? Para estar aqui juntamente conosco compartilhando, tá bom? Então quero, antes de tudo, deixe o seu like, tá ok? Se inscreva no canal, ative lá o sininho para você receber as nossas notificações. Vamos estar dando início nesse momento sobre o livro de Apocalipse, capítulo de número 20. Você estará sendo alimentado nessa noite, tá bom? Por essa pérola que Deus tem nos entregue. Você vai tirar suas dúvidas nessa noite sobre esse texto, sobre que é o milênio, a derrota de Satanás, e também sobre o juízo final. Eu vou passar aqui a palavra ao nosso pastor, que vai também estar dando para você aí uma palavra de gratidão a Deus, e aí já vamos estar iniciando o nosso estudo. Meu pastor. Obrigado, Paleta. Uma vez mais, amados, a paz a todos. Meu irmão, minha irmã que nos vê e nos ouve essa noite, fazer muito grande uma vez mais, no seu lado, na sua casa, na sua família, para juntos compartilharmos mais um pouco da palavra de Deus. Nosso intuito maior, o objetivo primordial com esses estudos, com esses ensinamentos, é prepararmos a igreja, todos nós juntos, no dia da volta de Jesus. Fortalecer a sua fé, edificar a sua fé, ao mesmo tempo, deixando você no seu coração com a sua fé aumentada acerca das profecias bíblicas. Como sempre dizemos, todas elas hão de se cumprir. Toda a profecia bíblica terá o seu cumprimento, mais cedo ou mais tarde, elas hão de acontecer. E para nós, em especial, salvos que aguardamos a volta de Jesus, o clímax maior da profecia bíblica é o momento em que a igreja será arrebatada, vai se encontrar com o Senhor Jesus nos dá. Esse é o nosso sonho, é o nosso desejo e é o clímax da nossa esperança, é o ápice da nossa fé, o dia da volta de Jesus. Como muito bem dito pelo irmão Palheta, hoje iremos falar sobre o capítulo 20, que retrata o milênio. O que é o milênio? A derrota de Satanás, o juízo final e, acima de tudo, entendermos algumas verdades que estão nesta profecia. Antes de mais nada, irmão Palheta, podemos dizer que o milênio ele é a última dispensação da raça humana aqui na Terra. Nós podemos dizer que a raça humana tem dispensação, não é verdade? Começou lá no Jardim do Éden, com a dispensação da inocência, não é verdade? Elas são sérias, mas não é o caso, vamos aqui sobre elas. Nós hoje vivemos uma dispensação da graça, né, irmão Palheta? Quando Jesus vier arrebatar a igreja, virá depois aí a grande tribulação, depois disto vai iniciar-se o período do milênio, que é a dispensação milenar, que é a última dispensação da raça humana aqui na Terra. E por que a dispensação, pastor? Porque em todas as dispensações são momentos em que Deus prova a raça humana. E todo esse tempo a raça humana tem falhado para com Deus. O Jardim do Éden falhou com Deus, na Aliança Branca também falhou com Deus, mosaico, assim sucessivamente. Hoje na graça também o homem falha com Deus, porque nem todos se voltam para Deus. E como último ato de misericórdia de Deus, ele vai dar ao homem mais uma dispensação, a dispensação milenar. Palheta, você acha que é literal esse termo milênio? O que você acha, Palheta? Pelo que a Bíblia nos explica, sim, será 1000 anos aí que estaremos vivendo juntamente com Cristo, né? A Bíblia leva esse termo milenar, 1000 anos, numa forma literal. É um termo literal, não é um termo figurado. Porque nós sabemos que o livro de Apocalipse tem muitas alegorias, muita tipologia, muita figura, né? E nesse caso de milênio, aqui no livro de Apocalipse, né, nós podemos afirmar sim que é literal. Não como em outras passagens bíblicas que são em sentido figurado. Aqui no caso seria sim um sentido literal da palavra, 1000 anos de paz, né? Dessa forma.
aproveito aqui o gancho do irmão Palito para dizer que nós, como assembleanos, adotamos a escola de que o milênio ele é literário. Embora existam outras escolas, outros movimentos evangélicos que acreditam que é um período figurado, é um período de paz na terra. Nós, como assembleanos, adotamos essa escola, essa linha de pensamento de que o milênio ele é literal, são 1000 anos literais, são 1000 anos de um princípio até um término. E a Bíblia aponta alguns fatos e eventos que apontam para a sua literalidade, 1000 anos como de fato a Bíblia afirma. Mas antes, irmão, para entrar no capítulo 20, vamos entender o contexto para possamos nos localizar no capítulo 20, o que antecede algumas coisas, não vamos entrar no capítulo 19, mas só para entrarmos alguns versos para entendermos o contexto que vai iniciar o capítulo 20. Por exemplo, por que você lê no capítulo 19, verso 20, irmão? Por gentileza? Apocalipse 19, verso 20. Diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Muito bem, vamos aqui entender, meus irmãos, você está nos vendo e nos ouvindo. O que hoje existe hoje? Existe um lugar de tormento, onde as pessoas que morrem vão para lá. O lago de fogo ainda está vazio, irmão. O lago de fogo, ele está vazio. Mas aqui João está vendo as duas pessoas que vão inaugurar o lago de fogo, que são a besta, é isso? A besta e o falso profeta. Exatamente. Diz a Bíblia que elas foram lançadas vivas dentro do lago de fogo. Ou seja, para elas, o seu juízo foi rápido, eminente. Elas nem passaram pelo juízo final. Já foram lançadas dentro do lago de fogo. Elas vão inaugurar o lago de fogo, que é o inferno final. Mas, pastor, e outras pessoas que morreram sem Cristo estão aonde? No lugar de tormento, não é verdade? Essas pessoas só vão para o lago de fogo lá em Apocalipse capítulo 22, quando vai existir o grande trono branco. Já chega lá, lê daqui a pouco. Lá vai inaugurar as pessoas que morreram sem Cristo. Mas aqui no texto em apreço, o que vai dizer? Que a besta, isso, vão ser lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre, meu marido. Ou seja, ele está vazio ainda. Este local de tormento eterno, de sofrimento eterno, ele ainda está vazio. Ele vai ser inaugurado lá no dia da grande tribulação. Quando? Por quem? Dois personagens que a Bíblia aí menciona. Mas muito bem, voltemos aqui então, só para entender aqui o contexto, antes de começarmos o milênio, propriamente dito. O que acontece? Haverá toda uma guerra, todo um contexto que antecede o milênio. Quem vai estabelecer o milênio? Cristo. Ele vai reinar de onde? Lá de Jerusalém. Com quem? Com os salvos em Cristo. Aqueles que um dia creram nele e através da sua fé foram salvos por ele e arrebatados com ele. Muito bem. Mas o resultado desta guerra que vai acontecer neste momento vai deixar um saldo trágico de pessoas mortas. Uma grande matança, grande número de mortes vai ocorrer nos dias da grande tribulação. Ao ponto que Jesus falou na Mateus 24, ele disse: se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Ou seja, para entendermos quão perigoso, quão terrível serão esses dias. O próprio Jesus disse isto: se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, do povo de Israel. Muito bem, quer que você leia comigo rapidinho, vamos palitar. Vamos ler rapidinho, Mateus 24, 28. São dias que antecedem a grande tribulação, no período da tribulação, dias que antecedem o milênio. Vocês sabem que a tribulação, um período, aqui já foi dito por várias vezes, é um período de 7 anos. Após Jesus levar a igreja, se estabelece um período de 7 anos. No término de 7 anos, Jesus volta para a igreja e estabelece o seu reino milenar. Aí a gente vai começar a nossa história. Mas muito bem, lemos em Mateus 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Muito bem, olha. Onde estiver o cadáver, esta palavra águia não está muito bem traduzida. O termo melhor é abutre, porque abutre come carne humana. Então, onde houver cadáver, haverão abutres, tá certo? Por que cadáver, meu planeta? Por causa da matança, da mortandade que ocorrerá nesses dias que antecedem o milênio. Mortandade qual? Os dias da grande tribulação, não é verdade? Mas aí, vamos ver aqui outro capítulo aqui do texto. Vamos ler rapidinho Ezequiel 39, 17 ou 19.
para que a gente também possa entender isso aí. Ezequiel 39. Exatamente, versos 17 e 19. Ezequiel capítulo 39, versos 17 ao 19. Isso, lê por gentileza. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos, vinde de toda parte para o meu sacrifício que eu sacrifiquei, por vós o sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Verso 18: comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. Verso 19: comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrificarei por vós. Olha aí, ó, muito bem. Este evento, Ezequiel está dizendo que iria acontecer, irmão Palheta. Este evento é profético. Aí vejamos então, aí vamos para Apocalipse capítulo 19, versos 17 e 18, para vermos o cumprimento deste evento profético. Capítulo 19, versos 17 e 18, e diz: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Olha aí, ó, vejam bem, ó. Deus vai convocar um grande banquete com as aves do céu para quê? Para comer a carne de todos esses homens que foram mortos nesses dias. Por isso aqui o texto vai dizer que o anjo chamou as aves do céu, os arbustos ou urubus, no caso aqui no Brasil, para comer carne de quem? Dos soldados que vão morrer nos dias da grande tribulação. Em dias que antecedem o milênio, não é verdade? Olha que interessante, isso vai acontecer, ou seja, aí está Ezequiel prevendo, e aqui a Apocalipse está acontecendo este evento. A Bíblia, os eventos proféticos, eles se unem um ao outro, eles não se separam, um complementa o outro. O profeta do Antigo Testamento prediz e o do Novo vai confirmar a profecia bíblica. Então, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo, nos ouvindo, quero que você entenda toda a profecia bíblica, ela é entrelaçada, ela é ligada, ela é linkada, conectada. Elas são previstas, são profetizadas e no tempo certo elas hão de se cumprir. Agora vejam bem, voltemos aqui para o texto em apreço, que nós vamos aqui falar nessa noite sobre isto, que exatamente após esse contexto que eu falei para vocês, uma grande mortandade vai acontecer. Depois eu vou explicar para vocês, irmão Palheta, que Deus vai mobilizar o povo de Israel para limpar esses cadáveres por 7 meses. Vai levar 7 meses para enterrar esses cadáveres. E os que não derem conta de enterrar, os bichos vão comer essas aves. Por isso Deus vai convocar esses pássaros para comer os cadáveres que o povo de Israel não conseguiu enterrar. São 7 meses enterrando cadáveres. E vão estar andando pela terra, onde tiver um cadáver, eles vão enterrar, ao ponto de surgir uma profissão chamada enterrador de cadáveres. Vai acontecer isso. E as que não conseguirem enterrar, Deus chamará os pássaros para comê-los. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando a gente está falando aqui nesse momento sobre a questão do povo de Israel, exatamente, estamos falando somente sobre aqueles 144 mil assinalados ou não? Não, aí está falando do evento da tribulação, da mortandade que vai acontecer nesses dias, né? São dias que antecedem o milênio. Não, eu digo essa questão que nós estamos falando sobre o povo de Israel que vai estar enterrando. O remanescente. Esses daí são os assinalados. Também, justamente. Os 54 mil vão pregar o evangelho do reino, né? Certo. Conforme está na Bíblia, agora se tiver alguma dúvida, depois vamos rapidinho para ninguém ficar com dúvida. Vamos voltar aqui um pouquinho rapidinho, já que você tocou no assunto, vamos aqui dar uma linkada aqui com o capítulo 7. Exatamente, no capítulo 7, vai explicar sobre isso aí, na verdade, você vai perceber. Vamos lá, capítulo 7, vai explicar do verso 4, não é isso? Vai explicar que são 104 mil selados do povo de Israel. Mas para que eles foram selados? Qual o objetivo de eles serem selados
Deus. Aí mais embaixo, você vai ver o verso 13, vamos lá, vem comigo, por favor. 13. 7:13. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Verso 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Muito bem, essa multidão é o que? Resultado da pregação desses 104.000. Eles pregaram o Evangelho do Reino e essa multidão creu nessa mensagem. Por isso vão ser salvos na grande tribulação, porque creram na mensagem do Evangelho do Reino, não no Evangelho da graça que eu já pregava. Então, aqui para esclarecer aos nossos ouvintes, pastor, essas pessoas, quando a gente fala a questão do povo de Israel, não são somente os 144.000, mas também aqueles que irão crer na pregação desses que estarão pregando o Evangelho do Reino, tanto judeu quanto também os gentios, que estarão fazendo, que estarão aparecendo aqui, juntamente com o que João está vendo. Essa multidão aí, quem são eles, exatamente. No caso, esses aqui, pastor, são aqueles que morreram por causa do testemunho de Jesus. Exatamente, isso. Tiveram que dar a sua vida para poder obter a salvação nesse caso aqui, né? Porque no primeiro momento Jesus morreu por nós para nos dar a salvação. Isso, e aqui na grande tribulação as pessoas irão morrer para obter a salvação. Exatamente. Né? Seria ao contrário do que Cristo fez, vamos dizer. Exatamente. Cristo nos deu a salvação, vamos dizer, de graça, né? Ele pagou o preço. Exatamente. E agora nós teremos que, nós não, né? As pessoas que aqui estão irão pagar o preço da sua vida para obter salvação. Exatamente. Bom, então eu espero que você entenda, tá? Então esses 144.000 assinalados serão os remanescentes, né? As pessoas escolhidas por Deus para pregar o Evangelho do Reino. Na pregação do Evangelho do Reino, tanto judeus quanto gentios irão aceitar o Senhor, aceitar o Evangelho, vão reconhecer Cristo como Messias, né? E mediante isso, para obter a salvação, aí vai ser colocado na forca, vão ser colocados para ser decapitado, vai negar a sua fé ou vai morrer. Exatamente. Aí muitos vão optar em morrer para obter a salvação. Exatamente, correto, com certeza. Isso aí, e aqui para corroborar com esse palheta, de forma como estamos afirmando que haverá uma segunda oportunidade. Estamos aqui falando de pessoas que, na grande tribulação, ouvirão o Evangelho do Reino. Isso é bem claro, verdade? O que é, pastor, o Evangelho do Reino? É os judeus pregando que eles creem que Cristo é o seu Messias, que hoje é diferente. Hoje cremos que Cristo é o nosso Salvador, é o Evangelho da graça. Da graça, exatamente. Naquela época, no estágio que estamos aqui falando, quem vai pregar esse Evangelho do Reino? Os 104.000 judeus, que Deus os selou para pregar. E com a sua pregação, já vai ver o quê? Uma grande multidão, que veio de onde? Da tribulação. Ou seja, não é para os nossos dias. Só deixar bem claro isso? Muito bem. Então, dado esse contexto de mortandade e morte que acontece, que antecede o milênio, o que vai acontecer? O verso primeiro, irmão Parito, na gentileza, capítulo 20. Capítulo 20, aqui entramos no nosso assunto dito, né, sobre o reino milenar. Diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Exatamente. Você vai perceber, meu pai, que no capítulo 9, um anjo que veio do céu foi-lhe dado uma chave, uma chave, foi dado para essa chave. Aqui nesse capítulo, vai devolver a chave devolvida. Capítulo 9, Deus outorga a Satanás uma chave para abrir o poço do abismo. Já no capítulo 20, desceu do céu um anjo que tinha a chave do abismo, ou seja, a chave voltou no lugar do o diabo devolveu, o anjo tomou, né? Exatamente, aqui não devolveu, correto, né? Capítulo 9, Deus deu a chave ao diabo por um pouco de tempo, mas no capítulo 20, a chave está de volta com o Senhor, porque diz, Apocalipse capítulo 1, verso 18, Jesus tem o que? A chave da morte do inferno. Então você, meu irmão, que está nos ouvindo, preste bem atenção. No capítulo 9, Deus outorga a Satanás a chave do poço do abismo por um pouco de tempo. Porém, no capítulo 20,
vai descer um anjo do céu com a chave na mão, ou seja, a chave o diabo devolveu a Deus, devolveu a Jesus de volta com a chave na mão dele, tá certo? E com essa chave, uma paleta, vai ser a chave usada para trancar ele. Meu Deus, olha que interessante. A chave, agora veja bem, eu quero que você pensar aqui um pouquinho. Diz aqui o texto. Nesse contexto aqui, ó, nesse contexto, nós podemos aqui ver a ação de Miguel. Aqui o anjo aqui em apreço, esse anjo aqui, ó, focado aqui, esse anjo aqui é Miguel. Porque somente este anjo tem de Deus a autoridade para lidar com Satanás. Nenhum outro anjo na Bíblia aparece confrontando com Satanás, não é isso? Desde o início é assim, né? Exatamente. Sempre para ele foi otorgada essa autoridade, como já falamos anteriormente, né? Exatamente. Lá na profecia de Isaías diz que quando Satanás ele se elevou, o seu coração, ele disse: subirei ao céu e serei semelhante a Deus. Então, desde esse momento, Miguel, que é a tradução da palavra Miguel, né? Significa quem é semelhante a Deus. Então, desde ali ele combate Satanás, né? Vimos também a ação dele contra Satanás em Judas, né? Lá na carta de Judas, né? E ele vai lá e repreende Satanás por causa do corpo de Moisés. Muito bem. Então aqui, ó, no verso 1 do capítulo 20, meu irmão que está nos vendo e ouvindo, nós contemplamos aqui a ação de Miguel. Principalmente Miguel tem por Deus autoridade para aprisionar Satanás ou afrontá-lo. Nenhum outro anjo possui tal autoridade. No verso 1, que você leu, diz assim, ó, vim descer do céu. Aqui só uma curiosidade, a palavra céu no grego é a palavra ourânio. Vai ver a palavra urânio. Olha que interessante. Por isso que Pedro vai dizer que quando Jesus vier, os elementos se desfarão, os céus se abalarão, ou seja, urânio, ou seja, a gente está contemplando uma explosão atômica, ou nuclear, para assim dizer, né? O próprio texto permite fazermos isso. Mas veja bem, então vai descer do céu um anjo, o verso 2 diz que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e amarrou por 1000 anos. Aí que surge a grande pergunta: é possível amarrar a Satanás? Essa é a pergunta que surge. Como é que pode ser isso? Se nós formos acreditar nisso aqui, ó, se você, meu irmão, não acreditar nisso aqui, ó, você não crê que é possível amarrar a Satanás com Deus da autoridade, você também vai crer que Jesus falou que para expulsar o valente tem que amarrar o valente. Se você não crê nisso, também não vai crer que é possível amarrar o valente. Você tem que crer, porque Deus mandou um anjo amarrar a Satanás e prendê-lo. Ou seja, o verso vai dizer que foi amarrado por 1000 anos. É aqui que surge para eles o milênio que você acha, irmão? A partir daqui já dá o ponto de partida. Exatamente, né? Até porque depois ele vai falar que ele foi colocado no abismo, no verso seguinte, no verso 3, vai dizer que ele foi colocado no abismo, foi encerrou até que se passasse os 1000 anos. Muito bem. E a partir daí é estabelecido o reino milenar de Cristo sobre a terra. Você depois pode chegar em casa mais, por exemplo, nesse texto aqui, deve estar em foco Miguel. Você pode ver depois comigo, por exemplo, Judas 9 vai dizer isto: Miguel condenando o diabo pelo corpo de Moisés. Também você pode ver mais adiante Apocalipse capítulo 12, verso 7. Miguel e seus anjos brigando contra Satanás e seus anjos, o dragão, não é verdade? Ou seja, aqui em foco está claramente Miguel prendendo a Satanás. Muito bem. Diz o texto que ele selou, lançou no abismo e ali o encerrou. Pôs um selo sobre quem? Não é sobre o poço. O selo é sobre Satanás. Ele ficou em um local estreito, apertado, como fosse uma múmia no sarcófago, e o selo sobre ele para impedir que alguém o deixasse sair. Você recorda que o Império Romano colocou um selo na tumba de Jesus, que ninguém podia abrir ali para tirar o corpo? Assim, este mesmo selo foi colocado sobre Satanás para que ele não se mexesse por 1000 anos. Ele vai ficar inerte, vai ficar estático, parado por 1000 anos. Meu Deus! Satanás vai ficar preso no local. Do jeito que lançaram ele vai exatamente, vai ficar reto. inerte, preso por 1000 anos. Oh, glória a Deus, aleluia. Satanás será preso por 1000 anos, vai estar inerte, paralisado, estático por 1000 anos. Isso é a grande boa notícia do início do milênio. Por que, irmão Paeta?
para que houvesse paz, o diabo tinha que estar preso? O que você acha? Porque, pastor, ele causava, vamos dizer assim, ele causava todo um alvoroço, ele citava as pessoas contra Israel, contra o povo de Deus, né? Como nós vimos anteriormente, no capítulo 12 diz que ele foi lançado do céu, a Bíblia diz, ai dos moradores da terra, né? Por quê? Porque ele desceu com grande fúria. Então, para que houvesse paz sobre a terra, era necessário que ele fosse preso, assim como as outras, vamos dizer assim, as duas entidades que com ele estavam, já foram lançadas no mar de fogo, né? Não somente ele, o falso profeta e o anticristo, né? A besta, né? Esse é o anticristo, e o falso profeta já foram lançados no mar de fogo, ele precisava ser preso para que isso pudesse ser possível. Exatamente. Eu quero que você também entenda comigo, meu irmão, minha irmã. No verso 3 nós lemos: e lançou um abismo, ali encerrou e pôs-se sobre ele. Sobre quem? Sobre Satanás, não sobre o abismo. Para que não mais engane as nações. Preste atenção, meu irmão. Diz aqui o texto, ó, que Satanás, ele engana as nações. Olha, ele ia ser preso para que houvesse paz no mundo e as nações não fossem mais por ele enganadas. Olha que interessante. Ele engana as nações. Diz aqui o texto. Até que os 1000 anos se acabem. Aqui no poeta, por quase 3 vezes, 4 vezes, aparece o termo 1000 anos, para provar que é algo literal. São 1000 anos, literalmente falando. 1000 anos de prisão de Satanás e 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra, o seu reinado milenar. A imagem diz assim, ó, e depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Olha como Deus faz uma ironia com Satanás, irmãos. Ele o prende por 1000 anos, mas o deixa solto por um pouco de tempo. Meu Deus, talvez nem 1 ano ele fica solto. Ele é preso por 1000 anos, quando é solto, fica livre por um pouco de tempo. Essa palavra grega, um pouco de tempo, pode até significar menos de 1 ano. Menos de 1 ano. Mais embaixo, porque se a gente for ver que a palavra tempo e tempos, tempo 1 ano, exatamente, tempos 2 anos, isso. Um pouco de tempo a gente pode subentender que 6 meses, pelo menos. Exatamente. Então, já viu, ele teve pouco tempo e teve 1000 anos preso, mas pouco tempo livre. Muito bem. Vamos lá então. Algo interessante que eu quero chamar você aqui a atenção. O verso 4 diz que e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi dado o poder de julgar. Que tronos são estes? Vamos aqui pensar junto, nossos irmãos estamos vendo, e conosco aprendermos que tronos são estes que João está vendo. E vi tronos e assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar. Quem são esses? A gente pode pensar que seja. A gente pode pensar, pastor, que nós podemos verificar, em outros momentos foi falado sobre os tronos também, né? Esses tronos aí apontam para os seus discípulos, exatamente, também para as tribos de Israel. Também no caso. A igreja como aparece também, né? Também apareceu lá, muito bem. Eu quero que você colocou um ponto interessante, ó. Os tronos, vamos aqui em Mateus 19:28. Mateus 19:28, para que você possa entender que tronos são estes que João está falando. Ele viu tronos. Aqui está no plural, porque são vários tronos. Então, vamos aqui entender o porquê que João viu tronos. Muito bem. Vamos lá. Mateus 19:28. E Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí aqui ele já está falando dos tronos, falando aos discípulos. Exatamente, para julgar cada Israel, né? Então, tronos, aí no caso especificamente, os discípulos. Vamos ver também que 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Ele viu tronos, não somente os discípulos, mas de quem mais que João está vendo esses tronos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Capítulo 6. Verso 2, 1 Coríntios. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Muito bem, então esses tronos são de quem? Dos discípulos e dos salvos em Cristo. A igreja, né? Justamente, ó. Os discípulos estão lá e nós, os salvos, também, nesses tronos, porque havendo de julgar o mundo e
os próprios anjos, como Paulo diz. Então o que João viu? Os tronos. Quem está nos tronos? Os discípulos e os servos de Jesus Cristo. Foram salvos por Jesus. Mas ele diz assim o texto, e vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Uma maneira, o que você acha disso, uma maneira? João viu pessoas que foram mortas, foram degoladas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Você que nos vê, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Já falei para você em outro momento, vamos falar isso mais tarde em outro momento. Todos os eventos proféticos apontam para o islamismo. Só tem uma região no mundo que mata cristãos degolados. É o islamismo. Você que está nos vendo, nos ouvindo, a jihad faz isso. O que é a jihad? É a guerra santa. Todos que são contra o Islã devem ser mortos. A Bíblia diz, o Alcorão fala isso, que judeus e cristãos, eles são inimigos do Islã. E qual é a pena para um cristão? Alguém que abandona o islamismo? Decapitado. João está vendo aqui, a alma dos que foram decapitados por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus. Olha aqui, aqui é uma alusão bem clara sobre o método de execução do que vai acontecer nos dias de tribulação. Vai ver o que? Decapitação em massa de pessoas que não adoram a besta e que também pela palavra de Deus, que não adoram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal de suas testas, nem suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Uma paleta, na grande tribulação. Esses que vão se recusar a receber a barca, a servir a besta, eles vão morrer, decapitados, degolados, mas eles vão que ressuscitar, para quê? Para reinar com Cristo. Olha aí. Mas pastor, como é que é isso? Vou explicar para vocês. Quando Cristo voltar, os mortos em Cristo vão que? Ressuscitar. Mas haverá ressurreição também nesse período. Tribulação pelo milênio. Haverá ressurreição. Olha só. Então preste atenção, hein? Não perca isso, não perca o final. Até porque esses que estão aqui, que João viram, são justamente esses que morreram por causa do Evangelho do Reino, pregado pelas 144 mil testemunhas, né? Exatamente, correto. Aí eles vão, aí aquele cara vai negar, como é que vai ser? Não, vou servir a Cristo, não vou adorar a besta, não vou. Então você vai para a degola. Exatamente isso. E aí quando Jesus for estabelecer o reino, aí eles serão ressuscitados. Exatamente. Esse somente, né? Isso. Porque aqueles que morreram em Cristo até o período do arrebatamento da igreja, esses já estarão com Cristo na glória. Exatamente, corretamente, muito bem. É para deixar bem claro para que não haja nenhuma confusão. Muito bem. O verso 5 diz assim: olha, por favor, irmão, verso 5, beleza? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Olha aí, então está aqui explicando que haverá ressurreição, né? Outros mortos não reviveram, ou seja, esses que morreram com a sua fé vão ressuscitar. Mas os que morreram com a marca da besta, adorando a besta, eles não vão ressuscitar até o final do milênio, quando vai dar início ao quê? Ao juízo final. É o que vamos ver logo depois. Logo seguinte, justamente. Então, veja bem, no período que começa o milênio, até o milênio, vai haver o que? Ressurreição. Vou deixar bem claro, ressurreição de quem? De quem morreu para a tribulação, né? Não negou o Evangelho do Reino, foi demorado por causa da sua fé, não é isso? Eles vão ser o quê? Ressuscitados quando iniciar o milênio. Muito bem. Esses mortos aqui que a Bíblia está dizendo, e os outros mortos, são também do nosso período presente de história, que morreram sem Cristo. Então, a igreja vai ser arrebatada, os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados, iremos nos encontrar com Cristo nos céus, tá bom? Esses mortos que morreram sem Cristo, aqui no período de tribulação, ainda vão estar mortos. Mesmo aqueles que morreram no período de tribulação vão estar junto com esses que morrem no nosso dia de hoje, sem Cristo, tá bom? Para que não haja confusão. Então, nos dias de hoje, muitas pessoas morrem sem Cristo. No período de grande tribulação, no estabelecimento do milênio, eles também estarão ainda mortos, aguardando o quê? O juízo final, e aí é quando eles serão
ressuscitados, né, para serem julgados. Deixar bem claro que usando aqui o termo morto, o termo de mortos, não significa alguém que está inconsciente, não está inconsciente. São pessoas que morreram, perderam sua vida aqui na terra, mas a alma está consciente, no lugar chamado lugar de tormento. Eles lá estão aguardando o último dia, que é o dia do juízo final, quando de lá sairão. Vamos chegar nessa parte para que você possa entender como funciona o plano de Deus. Então diz assim, ó, outros mortos não reviveram. Aí assim, ó, o verso 6 assim, ó, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder sobre a morte, mas será um sacerdote de Deus, de Cristo, e reinará por 1000 anos. Feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é essa primeira ressurreição? Essa ressurreição aí, este está falando de uma relação correta. Ao findar ela, vamos sentar por isso que ele fala aí que irão reinar com Cristo por 1000 anos. Exatamente. Então, porque nós já falamos logo acima que essas pessoas que morreram no período de grande tribulação, elas serão ressuscitadas. Por isso que o Senhor diz que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder sobre a morte. Qual é a segunda morte? A segunda morte é você ser afastado de Deus para sempre. Isso vai acontecer lá no final. Daqui a pouco vamos chegar lá para entendermos melhor como funciona. Muito bem. Sobre este não tem poder sobre a morte. Existem na Bíblia 3 tipos de ressurreição. Quero que você entenda que na Bíblia há 3 tipos de ressurreição. Você possa entender o que Jesus está dizendo, o que nós estamos aqui também falando dentro do planeta. Veja bem, existe primeiro a ressurreição de mortos. Vamos lá rapidinho. João capítulo 11, verso 19. Ressurreição de mortos. O que isso quer dizer, pastor? Pessoas que ressuscitaram, mas depois voltaram a morrer. Vamos lá rapidinho. João 11, 49, fala só de Lázaro. Só para ditar para você, tá bom? Tá bom? Lázaro ressuscitou, mas lógico, evidente que ele morreu depois. Tá bom? Então a ressurreição de mortos. A filha, o filho de Naim, ressuscitou, mas depois morreu. A filha de Jairo, ela ressuscitou, mas depois voltou a morrer. Eutico, Paulo ressuscitou, mas depois morreu novamente. Então, o que é ressurreição? De mortos. Ressuscitou, mas depois voltou a morrer. No Antigo Testamento, tem algum exemplo do Antigo Testamento? O que você acha? Diga a filha o filho da Sunamita. Exatamente. Eliseu foi lá, ressuscitou ele, ressuscitou. Exatamente. Temos também a guerra que aconteceu. O cadáver caiu. O povo caiu sobre o osso de Eliseu e também ressuscitou. Exatamente. Se não me falha a memória, Elias também ressuscitou o filho da viúva de Serepta. Está correto. O Simeão, né? Exatamente. Exatamente. Então, o que é ressurreição de mortos? Ressuscitou, mas depois voltou a morrer. Aí existe a ressurreição dentre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, você vai entender, meu irmão, é hoje para você entender nosso raciocínio. 1 Coríntios capítulo 15, verso 23. Ressurreição dentre os mortos. Cristo é a primícia, ou seja, ressuscitou para nunca mais morrer. Ressurreição 15, verso 23. Cristo, primícia dos que dormem, é isso? Pela ordem de Cristo, depois que morreram salvos. Ou seja, vão ressuscitar para nunca mais morrer. Essa é a ressurreição dentre os mortos. Ressuscitar para nunca mais morrer. Quem foi o primeiro? Cristo, primícia dos que dormem. 1 Coríntios 23. Aí finalmente aquilo que tem a preço nesse texto, que é o de Apocalipse 20, verso 12, que é a ressurreição dos mortos. Vamos lá, Paulinho, por favor. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. João vai ver aqui a ressurreição dos mortos, ou seja, de todos os mortos no planeta, todos aqueles, meu irmão, minha irmã, que morreram desde a época de Caim, Nimrod, vamos ver lá, todos eles vão aparecer neste dia. Ressurreição de todos os mortos, Herodes, Balaão, na verdade, Balaque, vamos ver aquele Pilatos que se matou porque mandou Jesus, e o curioso é que a sua esposa foi salva, teve um sonho com Jesus e foi salvo de Pilatos, mas Pilatos se matou, se enforcou, porque não aguentou o remorso de ter condenado um homem inocente, no caso de Cristo, ali. Vai estar lá.
Também vai estar quem mais? César, esse que está formando. Lá vai estar também quem mais? Hitler, Mussolini, Stalin está lá, irmão. Não é isso? Que grande momento, glorioso, no nome de Jesus. Vamos estar lá todos prostrados ao pé do Senhor Jesus, para se cumprir a palavra que diz que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Lá estaremos lá, meu irmão. Quem vai julgando? Quem vai estar lá? Todas essas pessoas, Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, lá estarão, Mao Tse Tung, lá estarão prostrados aos pés de Cristo. Lá vai estar Voltaire. Voltaire disse que Deus não existe, jamais existirá. Voltaire vai estar lá sendo julgado por Cristo. Lá vai estar David Hume, que falou que Cristo não é luz, eu nunca vi luz. Quando morreu, ele disse assim: ó, eu estou morrendo em trevas, não sei para onde vou. Vai estar naquele dia, David Hume, sendo julgado por Cristo. Então está aí, os Buda, Confúcio, todos lá estarão. Allan Kardec, todos vão estar lá, ressurreição dos mortos, mas os salvos em Cristo vão estar julgando em nome de Jesus. Muito bem. Então entendeu, você que está aqui, meu irmão, está nos vendo, nos ouvindo, você entendeu e aprendeu que a ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos, ressurreição dos mortos. Então é muito claro no texto para você. Ressurreição dos mortos ainda não aconteceu. Ela vai acontecer quando? No dia do juízo final, quando todos os mortos hão de comparecer perante o trono de Deus. Irmão Palheta, por que a Bíblia fala ressurreição e reviver? É a mesma coisa, irmão Palheta? O que você acha? Não, acredito que não. O que você acha? Por que não é? Por que não é? Porque reviver, está falando, nós, questão espiritual, vamos dizer, nós somos reavivados, voltar à vida, voltar a viver um cadáver que voltou a viver. Exatamente. E diferente da ressurreição que a do povo. Exatamente. Então, por que aqueles cadáveres não reviveram? Porque ele está dizendo que, por que reviver? O que é reviver? É você dar vida a um cadáver. Como as pessoas morreram, elas vão aparecer perante Deus. É um cadáver que voltou a viver. O que é ressurreição? É um corpo transformado. Essa é a diferença. O salvo é ser ressuscitado. Os perdidos vão ser apenas revividos. Os cadáveres, eles vão voltar. Exatamente. Se tiver em pedaços, assim vão aparecer. Exatamente. De um jeito ou de outro, ninguém sabe isso. Aí vamos estar lá. Porque é um cadáver que voltou a viver. É como ressuscitado, justamente, né? O salvo vai ser o quê? Ressuscitado. Vai ser coberto da eternidade, transformado. Isso. O perdido não, ele vai apenas reviver. É um cadáver que vai reviver. Não vai ser transformado ou ressuscitado. Por isso a diferença que João faz entre reviver e ressuscitar. Muito bem. Então, veja bem, o que acontece nesse contexto aí, 1000 anos, que é o foco propriamente dito. Aí vai dizer assim, ó, e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Mas, Rampareta, vamos aqui perguntar, como é que vai ser o milênio, Rampareta? O que você acha? Como é que vai ser o milênio? Como é que vai se dar aqui na Terra? Como é que vai funcionar o milênio aqui na Terra? Já que é algo literal, não é algo figurado, como é que nós podemos imaginar como vai ser o milênio aqui na Terra? O milênio vai ser estabelecido no mundo do Senhor, isso daí em Israel. De lá é que o Senhor, nesse período de 1000 anos, ele vai reger a terra. Exatamente. As nações. Aí vai estar juntamente com ele a igreja. Esse povo todo que nós falamos aqui, aqueles que morreram na grande tribulação, aqueles que ressuscitaram em Cristo, que foram arrebatados, a igreja, no caso em si, os judeus que estarão ali, que reconheceram Jesus como Messias, vão estar ali também. E dentre esse povo, algumas nações, escolhidas pelo Senhor para participar desse período de milênio, esse período de paz. Muito bem, eu vou aqui. As nações que, no caso, protegeram, ajudaram Israel, tanto no período histórico quanto nesse período de grande tribulação, vão estar reunidos lá. Muito bem, eu vou aqui o gancho do Palheta, conforme tem Mateus 24, que lá vai acontecer o quê? O julgamento das nações, não é isso? Diz o texto, vai colocar do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, que tive com
fome, deste comer, e vestiste, sede, deste beber. E à esquerda, né, a parte da primórdia, porque ali é uma clara as nações que ajudaram Israel na grande tribulação. Então, quem vai reinar com Cristo, além da igreja e dos salvos da grande tribulação? As nações que ajudaram Israel na grande tribulação. Elas vão estar lá, reinando com Cristo. As nações que ajudaram a Israel na grande tribulação. Eu creio, em nome de Jesus, que o Brasil vai estar lá. Em nome de Jesus. Que nós lá estaremos. O Brasil, Estados Unidos, outras nações que irão ajudar Israel na grande tribulação. Hoje já temos um exemplo no nosso país, pelos Estados Unidos, de nações que protegem Israel. O que isso é? Isso é profético. Isso é profético. Deus está levantando nações para que no futuro já próximo, essas nações possam auxiliar Israel. Deus, no seu plano perfeito, no seu plano profético, que há de se cumprir, que há de acontecer, já está movendo nações, governantes para quê? Para que se posicionem ao lado de Israel. Para quê? Já prevendo, já apontando para uma futura perseguição que haverá contra o povo de Israel. E essas nações, ao ajudar Israel, abençoar Israel, no milênio, vão ser o quê? Premiadas em participar do reinado e reinar com Cristo. Não estou aqui falando de salvação para eles, mas da bênção de participar da bênção do milênio com Cristo. Exatamente, né? Haverá uma paz em toda a terra. Né? Exatamente. A gente bem sabe também, pastor, que a paz vai ser tão grande que até dentre os animais, né? Não chegar lá nesse ponto. Vai ver sobre essa questão, que até no reino animal nós também queremos ver esse tipo de paz. O milênio vai ser uma hora de paz porque quem vai estar reinando aqui na terra? O príncipe da paz. Ele vai estar reinando, por isso haverá paz em todo o meu santo monte. Vamos a Bíblia. Vamos ler para Isaías, capítulo 11, versos 6 e 11, para que entendamos aqui uma, digamos, fraca, mas ao mesmo tempo bastante clara, visão do que vai ser o milênio para nós e para todo mundo como um todo. Isaías, capítulo 11, versos 6 a 11. Isaías, capítulo 11, verso 6. Isso. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a média ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide ou da serpente, né, da cobra, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, nem em todo monte da minha santidade, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas sobre o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Ramate e das ilhas do mar. Olha aí, ó, pessoal, coisa maravilhosa, milênio. A criança desmamada vai colocar a mão numa cobra, que é uma cobra, irmão Palheta, e a cobra não lhe ferrará ou morderá. Diz que a vaca vai andar junto com o urso, o leão vai comer palha com o boi. Por que isso? Haverá paz em toda a terra, haverá pacificação do reino animal, não haverá mais a selvageria, não haverá mais a guerra, por causa do príncipe da paz vai estar reinando na terra de Jerusalém. Nesse período de milênio, pastor, eu vi uma pergunta sobre isso. As pessoas irão se casar e terão filhos? Sim, vão casar e ter filho. Logicamente, né? Exatamente, chegar lá, com certeza. Elas vão casar, vão ter filhos, ter família, porque haverá paz em toda a terra, não é verdade? Aqui você leu que a criança desmamada, ela deixou de mamar, vai colocar já a mão na toca de uma cobra e a cobra vai passear por ela sem ferrar ela. Diz que o leão vai comer
palha com o boi, porque haverá paz. Os inimigos atuais vão viver bem. Ó. É impossível a gente pensar que o leão conviveu com uma vaca, não é verdade? O leão olha para a vaca e vê com um boi, não é verdade? Mas nesse período, quem vai viver? Minha amiga, né, meu amigo? Porque o reino de paz do Messias, Cristo, vai vir no seu reino milenar estabelecer a paz sobre toda a terra. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Nunca haverá paz na terra enquanto não reinar o príncipe da paz. Somente Cristo pode trazer paz ao mundo. O que existe hoje são tentativas de acordo para que haja paz. Mas não haverá paz enquanto não reinar o príncipe da paz. Aliás, existe uma falsa paz que é parecida, irmão Palheta. Está lá na Tessalonicenses, não é verdade? Muito bem. O que aconteceu? Diz Paulo o seguinte: quando houver dizendo que há paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, de sorte que ninguém escapará. O que hoje existe é uma falsa paz. Então, meu irmão, só haverá paz verdadeira quando reinar o príncipe da paz. Vamos ler rapidinho de novo, Isaías capítulo 2, versos 2 ao 4. Isaías capítulo 2, versos 2 ao 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Olha aí, ó, isso é o milênio, ou seja, não haverá mais guerra, nem vão aprender a guerrear, vão transformar as ferramentas, ó, armas e ferramentas, porque haverá paz em toda a terra. O que é o milênio? É um período de paz no mundo inteiro. Porque, primeiro, que é o mais importante, está reinando o príncipe da paz. E segundo, porque estará preso Satanás, o homicida, o enganador. 1000 anos de paz verdadeira, de paz com Cristo. As nações da terra irão a Jerusalém. Para quê, Pedro? Para adorar ao Senhor Jesus. E assim, ó, veja bem, como você perguntou, que haverão famílias no milênio. Sim, haverão famílias, haverão casamentos, haverão filhos no milênio. Isso vai acontecer, vai estar passando isso. Vamos ver rapidinho Isaías. Porque no Isaías capítulo 11 fala sobre isso, né? Da criança desmamada, né? Da criança desmamada, claro, subentende, entende que haverá sim casamento. Exatamente. Isaías capítulo 65, Isaías 65, verso 9, 20 e 25, para que possamos entender como vai proceder a vida no milênio. Eu estou ansioso, meu irmão, para que esse dia chegue, mas para que isso aconteça em você, precisamos ser fiéis ao Senhor, até o último dia, até o dia da volta de Jesus. Isaías capítulo 65, não é isso? Versos 19, 20 e 25, vamos lá. Verso 19: E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Verso 25: O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal em dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha aí, ó, diz que a criança, ó, o milênio vai ser tão poderoso que 100 anos é criança, irmão. Diz aqui o texto, milênio. Com 100 anos ainda se é uma criança. Olha aí, ó, coisa interessante. 100 anos vai ser equiparado. 10 anos. No milênio, 100 anos vai ser uma criança. Mas ele diz o texto,
que não vai ter motivo para pecar, que o camarada com 100 anos de pecar vai ser amaldiçoado, porque não haverá razão para se pecar no milênio. O diabo vai estar preso, o mundo vai viver em paz, Cristo reinando, não haverá motivo para se pecar. Ou seja, se alguém pecar, onde vai demorar a pecar? 100 anos, vai ser amaldiçoado. Por quê? Não haverá razão para se pecar no milênio. Aí acontece essa dúvida. Pastor, aqui no texto de Isaías, ele está dizendo que o jovem morrerá. A palavra morrer, aqui no caso, está no literal, exatamente. Haverá morte também. Justamente. Por quê? Justamente porque não haverá por que pecar. O jovem, 100 anos, é uma criança ainda. Ou seja, não é porque ele vai morrer por causa do pecado. Ah, sim. Entendeu? Por causa do pecado. Não há razão para pecar no milênio. Então, a maldição de quem pecar nesse período vai ser a morte. Vai ser a morte, exatamente. Porque aí falou 100 anos. Ou seja, toda uma vida pela frente, não vai ter razão para pecar. O diabo vai estar preso, haverá paz em todo o mundo, Cristo reinando desde Jerusalém. Não haverá motivo para se pecar. Por isso que fala que se pecar aos 100 anos será amaldiçoado, não é isso? Ou seja, não há motivo para se pecar, tanto é que talvez se pecar é com 100 anos. Ou seja, toda uma existência, 100 anos sem cometer, e quando eu digo pecar, não quer dizer que alguém não vai ter pecado, estou dizendo que não haverá condições para que alguém queira pecar, tá certo? Porque o mundo inteiro vai viver sob paz, Cristo vai estar reinando e o diabo vai estar preso, não é verdade? Muito bem. Então, já bem, temos aqui um vislumbre do milênio. Você pode ver aqui, perceber que no milênio haverá paz, haverá tranquilidade entre animais outrora selvagens, crianças vão brincar com animais que hoje são selvagens, as pessoas podem, não devem fazer isso, mas há uma possibilidade de que não há condição do pecado, de que vá pecar somente com 100 anos. Isaías diz que com 100 anos ainda é criança, porque 1000 anos de paz. Que momento maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Estamos aguardando esse tempo chegar, eu e você. Onde vamos estar, Paleta, quando isso acontecer no milênio? Vamos estar com Cristo ou aqui na terra, aqui embaixo? O que você acha? Vamos estar com Cristo. Exatamente isso. Em Jerusalém. Ele falou, estaremos para sempre com o Senhor. Vamos reinar com ele de onde? De Jerusalém. Vai descer de lá do céu, conosco dentro, vai pousar onde? Lá em Jerusalém. Vamos estar lá. Exatamente. As nações da terra vão estar aqui. Vão subir para onde? Lá para Jerusalém. E se não subir, a Bíblia diz assim, ó, que não vai haver chuva sobre eles. Olha que interessante. Vamos ler rapidinho Isaías capítulo 14. Já estamos chegando já no ápice, no clímax desse estudo que é o juízo final, meu irmão. Zacarias 14, aqui rapidamente. Zacarias capítulo 14. Há uma profecia justamente apontando para esses dias. Capítulo 14. Vamos ler aí rapidinho. Cadê aqui? Vamos lá. Zacarias 14, verso 16. 14:16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Verso 17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Olha aí, ó, de ano em ano as nações vão a Jerusalém adorar o Rei. Quem? Cristo. Todo ano as nações da terra vão lá para adorar o Rei. E comemorar o quê? A festa do Sucote, ou dos tabernáculos, ou das tendas. Vão celebrar essa festa. Todas as nações da terra vão celebrar lá em Jerusalém. E se alguém não subir, o que vai acontecer? Não haverá chuva sobre a sua família, sobre o seu local, sobre a sua terra. Muito bem, já bem, então está aqui, ó. O carro não vai pagar no carro. Exatamente, já bem. O que é isso? É um milênio, pastor. Isso é um milênio, vamos dizer isso, ó. Iremos subir ano em ano para Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas muito bem, então, conforme dito aqui por vocês, lógico, evidente, que o tempo não comporta fazermos isto, mas havia muitas outras referências para apontarmos como vai ser a vida no milênio. Mas acredito que hoje, com esses breves versículos,
já nos deu para entender uma breve ideia do que vai ser a vida no novo milênio. Mas veja bem, agora que vem a parte mais espetacular da história incrível, né, irmão Paulo? Exatamente. 1000 anos de paz, não há condição de se pecar, todo mundo adora ao Rei Jesus, paz em toda a terra, mas após 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto novamente. Será solto por pouco tempo. E por que vai ser solto, irmão Paulo? O que você acha? Para ser destruído para todo sempre. Exatamente. Ser vencido, né? Isso, mas acima de tudo, ele tem uma missão principal e final hoje. Qual é essa missão? Qual é essa missão final dele? Antes de ser julgado, condenado, qual é a sua última missão aqui na terra? Ele ainda vai sair para enganar as nações. Exatamente. Ou seja, é a última prova da raça humana. A raça humana vivendo 1000 anos de paz, sem guerra, sem pecado, sem morte, provou o gostinho do que é o céu, provou o gostinho do que é servir a Deus. Aí o Senhor vai liberar o diabo para quê? Para tentar a raça humana pela última vez. Para ver se eles passam na última prova. Olha que interessante. O ser humano vai sentir o gostinho do que é o céu, do que é servir a Deus, do que é ter a paz com Deus, mas vai ter essa última prova, a última chance de realmente provar se ele quer servir a Deus ou não. O que o que Deus faz? Solta a Satanás. Diz o texto, para tentar. Lê o nome de Miguel, vamos lá. Verso 7, Exatamente, capítulo 20 de Apocalipse diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. Olha aí, pessoal, a última prova da raça humana, o último teste, mais uma vez, a raça humana vai falhar miseravelmente. O ser humano não muda. A última experiência da raça humana, a última prova, a última oportunidade da raça humana, e vão falhar de novo. O diabo vai enganá-los e muitos irão acreditar no diabo. Interessante que essas nações que ele vai estar enganando foi justamente as nações que estavam Exatamente. no período de milênio. Exatamente. E aqui eu quero fazer aqui um breve asterisco com você, meu irmão, que está nos vendo, nos ouvindo. É bem verdade que aqui o termo Gog e Magog não está se referindo ao Gog e Magog de outros capítulos, porque lá, aquela guerra, todos morreram, os caras foram comidos por ave. Aqui é um termo metafórico para as nações. Então, essa palavra Gog e Magog, pastor, então, aqui nesse caso, ela não vai se referir àquele mesmo povo da Batalha de Armagedon, né? É só um termo metafórico, né? Indicando o que aconteceu aqui nesse período, né? Exatamente. Não é que o que invadiu Israel, porque são distantes 1000 anos um do outro, esse evento. Aqui é um tempo para designar uma metáfora das nações. Olha para chamar aqui sua atenção, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo, segundo aqui o Dr. Vimaldo, eu compartilho o seu pensamento, de que essas nações aqui, ó, veja bem comigo, diz o texto, verso 9, vem comigo, gentileza. Mesmo diz que as nações estão nos 4 cantos da terra. Podemos subentender os 4 cantos cardeais, mas não é o caso aqui porque Jerusalém está bem Israel, as nações não podem ouvir dos 4 cantos da terra. Aqui tem uma explicação, tanto quanto para algumas pessoas desconfortáveis, mas eu quero aqui compartilhar o pensamento de alguns estudiosos, de alguns teólogos que também, como eles, eu compactuo com essa ideia. Vamos ler rapidinho comigo, leia o verso 9, gentileza. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram Arraial dos Santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Muito bem, quero que você atente para essa observação do texto bíblico. Diz que eles subiram da largura da terra, não estavam na terra, subiram para cima, estavam embaixo na parede. Sobre um monte, né? Subiram sobre. Não, mais interessante, eles subiram sobre a largura da terra, eles estavam não estavam na superfície, eles estavam abaixo da superfície, eles subiram de lá para a superfície, para atacar a cidade de Jerusalém e as pessoas que criam a mensagem do rei. Diz o texto, que desceu fogo do céu e os devorou. Vejamos bem, no capítulo 19 vai dizer que quando houve aquela mortandade, houve cadáveres, houve aves comendo cadáveres, mas aqui não há nenhum cadáver.
que nós podemos pensar nisso? Nesse texto, não há nenhum cadáver. Veio o fogo e os devorou, mas não há cadáver, não há corpos. No outro texto, haviam cadáveres, haviam corpos. Mas nesse texto, não há cadáveres, não há corpos. O que podemos entender desta colocação da própria João? Aqui, pastor, vai dizer que eles foram dizimados. Não sobrou nada na história. Exatamente, né? Foram dizimados, não sobrou pó, não sobrou osso, não sobrou pele, não sobrou nada. Não viraram cadáver, viraram pó, Exatamente. dessa forma. Quer dizer, o fogo que caiu não simplesmente o matou. O texto diz que devorou, que comeu. Então eles foram apagados. Cinza. Foram dizimados mesmo. Exatamente. Foram incinerados. Exatamente. Isso aí. Viraram Por isso que não houve cadáveres. O fogo de Deus desceu e os incinerou. Eles foram incinerados, foram cremados, todos os seus corpos, porque ali vai começar um novo período. Ou seja, Deus, com fogo do céu, os consome a todos. Não sobra nenhum corpo, somente cinzas, pó, do que outrora fora um exército, por assim dizer. E salvou o povo de Israel e o arraial dos santos. E aqui está uma visão da igreja, não é isso? O arraial dos santos. E a cidade amada, que é a Nova Jerusalém. Aí diz o texto: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Lembra como foi o verso, meu irmão? Verso 10, quero que você atente uma coisa, meu irmão, minha irmã. Uma observação desse texto, atente comigo. E o diabo que os enganava quem? As nações, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Preste bem atenção, meu irmão. Este período aqui, ó, é após 1000 anos. João diz que após 1000 anos, eles ainda estão lá no lago de fogo, atormentados. Após 1000 anos, ainda estão lá sendo atormentados. Após 1000 anos. O falso profeta e a besta, eles foram lançados lá logo após a batalha do Armagedon, né? A batalha do Armagedon acabou, aí eles foram lançados lá, né? Exatamente. E agora o próprio diabo, né? Exatamente. Após 1000 anos, né? Com ele vai fazer companhia agora. Após 1000 anos, já estão lá sofrendo tormento eterno. Diz o texto que eles vão ser atormentados para todo sempre. Já estão lá. Ou seja, após 1000 anos, Satanás vai se encontrar com eles. O que isso quer dizer? Que essas 3 pessoas vão inaugurar o lago de fogo. O lago de fogo ainda está vazio. Quem vai inaugurá-lo? Vamos lá, diga para mim, quem vai inaugurá-los? Primeiro, a besta, isso, o falso profeta. E em seguida não, passado 1000 anos, aí Satanás vai ser o próximo. Exatamente. Próximo na fila. A trindade satânica. Aí lá dentro. Exatamente, a trindade satânica no lago de fogo e enxofre. Vão ser atormentados para todo sempre. Aí diz o texto: após este evento, o que vai acontecer, irmão Palheta? Vem o clímax de toda a redenção humana. Aí virá o juízo final, né? Exatamente. Lembra que o verso 11, por favor. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. João vai ver um grande trono branco. A palavra trono que João aqui vai dizer é um trono que não tem tamanho, não tem fim. João vai olhar de uma ponta a outra, todo o céu vai ser preenchido por este trono. Aí João diz assim, ó, de cuja presença vão fugir o céu e a terra. Ou seja, não vai existir nem o céu, nem a terra por onde ficar de pé nela. Somente o trono de Deus. Toda a raça humana perante o trono branco. Vai olhar para cima, não tem céu. Olhar para baixo, não tem terra. Não tem para onde se esconder. Não tem para onde correr. Não tem para que apelar. Olhar para o céu, não tem nada. Para baixo, não tem terra. Para frente, somente o trono branco. Essa visão, essa amplitude do trono de Deus, João diz que ela é branca. Por quê? Essa cor branca, João destaca um grande esse branco. Da poder e santidade de Deus, né? Poder e santidade de Deus. Um trono que fala do trono branco. Exatamente. Vai de lá daquele trono, vai emanar dos que lá estão presentes a santidade e a justiça de Deus. A simples presença do trono já vai causar terror, temor, pavor. A simples visão do trono branco, santidade, pureza, justiça, já vai inspirar terror nos que lá comparecerem.
que lá comparecer, ao ver a brancura, a justiça, a santidade, a pureza de Deus, vão sentir-se esmagados, apavorados, com medo, aterrorizados pela visão de trono que vão ocupar todo o espaço existente naquela época. Pastor, esse período do grande trono branco, ele não será no terceiro céu, né? Ele será aqui na atmosfera cósmico, exatamente, dessa forma, né? Onde vai iniciar na terra, em tudo, exatamente. Vai ser na terra, né? Você vai, cuja aparecimento não você sabe que Deus ele é tão grande que faz na terra como os cabelos dos seus pés, né? Exatamente, correto. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante do trono, diante de Deus, abrir-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Mas por que o livro da vida? O que você acha, irmão? Pastor, porque como nós falamos, Deus ele é muito justo, né? Essas pessoas que estão aqui, elas serão condenadas para todo sempre, né? Aqui no caso é uma condenação, elas já estão ali esperando a condenação. Porque o livro da vida, a Bíblia diz que aqueles que estão no livro da vida são os que estarão reinando com Cristo. Então, pela justiça de Deus, Ele vai mostrar para cada pessoa que ali está sendo julgada que eles irão para um tormento eterno, para a segunda morte, porque os seus nomes não estão no livro da vida. Por exemplo, vou chutar aqui um nome fictício, vamos botar aí Lázaro, procurei Lázaro, Lázaro não está escrito aqui no livro da vida, então ele vai ser lançado para a segunda morte, né? Justamente ali no lago de exatamente, por causa da justiça de Deus. E Deus, a Bíblia vai dizer que vai julgar ele conforme as suas obras, né? Exatamente. Eu quero aqui pegar aqui um gancho na realidade. Por que o livro da vida? Na realidade, o livro da vida é tirado de lá que já morreu espiritualmente. Porque o nome de todas as pessoas lá está escrito. Mas quando a pessoa cresce, vive, e o seu pecado faz com que Deus tire o seu nome de lá. Por isso que nós falamos na igreja, escreve no livro da vida, é uma forma errônea de falarmos. O nome já está lá. Ele é tirado quando? Quando a pessoa morre em pecado, o seu nome de lá é apagado. Tanto é que Jesus vai falar isso no Apocalipse. Diz assim, ele vai falar que ele não vai tirar o nome do livro da vida, porque o nome está lá e pode ser tirado. Vamos voltar para o livro do Apocalipse, vem comigo, irmão Pedro, para que a gente possa entender essa realidade. Apocalipse, vamos lá. Livro de Apocalipse, no capítulo 2, aqui. Vamos ver aqui, você aqui no óculos. Vamos lá, como é ao vivo, então, capítulo 3, verso 5. Vem comigo, por gentileza, para que eu possa ter essa verdade. E o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do dia da vida, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Na verdade, o nome já está lá escrito, ele pode ser apagado quando a pessoa vive em pecado e morre em pecado. Que é o caso dessas pessoas que estão sendo julgadas. Exatamente, correto. Justamente por isso que ele vai mostrar o nome da vida. Ele vai mostrar que o nome dela já foi apagado. Os nomes que lá estarão contidos são aqueles que estarão reinando com Cristo. Exatamente. Que não que estavam lá escritos porque receberam a Cristo, eles estavam lá porque confirmaram a sua fé em Cristo. Vai confirmar o seu nome no livro da vida. Na verdade, a gente, quando falamos da igreja de forma errônea, quando alguém recebe a Cristo, não é que você não vai ser escrito no livro da vida. O seu nome já está escrito. Confirma o seu nome. Exatamente. Muito bem colocado. Confirma o seu nome. Então, meu irmão que está nos vendo e nos ouvindo, o seu nome já está escrito no livro da vida, meu irmão. Você não está, corre que ainda há tempo, se reconcilie com o Senhor, se entregue a Cristo para confirmar o seu nome no livro da vida. Dado que o juízo final é um dia de julgamento, meu pai. É um dia do julgamento de toda a raça humana. Quanto tempo vai durar esse julgamento, meu pai? O que você acha? Que tempo durará esse julgamento? Dado que vai ser julgado toda a raça humana, desde a época de Adão até os últimos dias aqui da terra. O que você acha, irmão? Aí você não cai no tempo, não, gente. Exatamente. Aí podemos entender que, sabendo que para Deus um dia é 1000 anos. Pode ser 1000 anos, exatamente. Um dia, né? Exatamente. Esse julgamento, irmão, ele pode durar dezenas, centenas ou milhares de anos. Até porque a gente já vai estar na eternidade mesmo. Exatamente. Para Deus, um dia como
anos, Deus vai julgar toda a raça humana, porque Ele é justo. Ele vai julgar de forma individualizada. Todos vão ser julgados individual. Ninguém vai ser atropelado. Todos vão lá comparecer, não para se julgar se é correto ou se é inocente ou culpado. Quem lá aparecer já é culpado. Deus, por ser justo, apenas vai mostrar o porquê de ir lá comparecer. Agora, uma pergunta que surge muito no meio cristão, irmão Palheta. Os salvos vão comparecer perante o juízo final? O que você acha? Perante o juízo final, não, mas iremos comparecer diante do Senhor para ser julgado não, para ser galardoado segundo as nossas obras. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, para que possamos entender, tirar da cabeça muito grande esse medo, né? Tribunal de Cristo, né? Exatamente, muito grande, está com medo, ele preocupado, apavorado. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos os salvos vão comparecer aonde? Perante o tribunal de Cristo. Deixa bem claro, meu irmão, que está nos vendo e nos ouvindo. Todo salvo fiel vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Para quê, pastor? Para ser julgado? Não, julgado as suas obras. O que ele fez por meio do corpo, bem ou mal, e ser galardoado, não é isso? 1 Coríntios capítulo 14, verso 10. Lê comigo, por gentileza. Há, por exemplo, é esse, pastor? 1 Coríntios capítulo 14, verso 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Que escrevi isso agora com uma correção? Escrevi aqui. 14, eu falei? 1 Coríntios 14, 10. 14, 10. Perdão, só para nós fazer uma pequena correção, você está me vendo? É Romanos capítulo 14, verso 10. Pronto. Uma pequena correção, meu irmão está aí, só corrigindo, aqui uma pequena correção. Romanos capítulo 14, verso 10. Verso 10, né? Isso. Mas tu, porque julgas teu irmão, ora, tu também porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Muito bem, todos os salvos vão comparecer perante o tribunal de Cristo, não para serem julgados, mas sim as suas obras. Então, meu irmão, que estamos vendo e nos ouvindo, não precisa ficar com medo, com pavor. Você não vai comparecer perante o tribunal, o trono branco, mas todos os salvos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para ser julgado as nossas obras e sermos galardoados. Que coisa maravilhosa! Cristo nos salvou, nos perdoou e ainda vai nos galardoar. Lembrando que a gente não está dizendo que a pessoa vai ser salva por causa das obras, né? Essa pela graça, né? Muito bem. Vi os mortos, pequenos e grandes, que os anjos e os homens, de forma geral, que estavam de Deus, abrissem os livros e abrissem outro livro, que é o da vida, os mortos julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno dentro dos mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Veja bem, meu irmão, no dia do juízo final, onde houver um cadáver de alguém que morreu sem Cristo, ele vai comparecer perante o tribunal de Deus, perante o trono branco. Quem morreu no mar, o mar vai dar o cadáver que lá está. Não é isso? O inferno dará as almas que lá estão, no caso aqui, lugar de tormento. Todos vão entregar os mortos que estão neles para serem julgados. Olha que interessante. Ou seja, todos, onde quer que eles estejam, eles vão comparecer perante o tribunal, o grande trono branco. Agora, o mais interessante, diz o texto aqui, ó, verso 14, por gentileza. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que isso quer dizer, irmão Planeta? Isso quer dizer que a morte e o inferno são pessoas, são seres. A morte e o inferno são seres.
Às vezes brincamos com aquele retrato, aquela brincadeira de que uma pessoa com capuz e uma foice na mão representa a morte, não deixa de ser uma verdade. A morte é um ser, é um personagem, assim também como o inferno é um personagem. O que é o inferno, pastor? Assim como a igreja é o corpo de Cristo, o inferno é o corpo de Satanás. O que é o inferno? É o corpo de Satã. A igreja é o corpo de Cristo. Então a morte e o inferno vão ser lançados aonde? No lago de fogo. Não é verdade? Vão ser lançados no lago de fogo. Aqui está. Esta é a segunda morte. Pastor, o que você acha? O que é a segunda morte, meu querido? É morrer 2 vezes? O que você acha? É morrer pela segunda vez, né? Você já está dizendo, né? Mas por que o termo essa morte, né? Porque eles reviveram. Então, pela morte, a morte física. E agora vai ser a morte espiritual, né? Morte espiritual. Aí vai ser lançado corpo, alma, espírito, corpo e alma, no caso, né? Vai ser lançado aí do lado de fogo. A segunda morte é o total banimento da presença de Deus para sempre. Deus vai banir essas pessoas da sua presença por toda a eternidade. Porque viver sem Deus é morte. Viver com Jesus é vida. Viver sem Cristo é morte. Jesus falou isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Viver com Cristo é vida. Viver sem Cristo é morte. O que é a segunda morte? Estar longe de Deus para sempre. Essa é a morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Novamente referência ao livro da vida, né? Justamente essas pessoas pelo fato da questão do pecado, né? Porque Deus ele falou com Moisés, aquele que pecar contra mim, este eu riscarei o seu nome do meu livro, né? No caso aí do livro da vida. Exatamente. Porque livro da vida, porque eles morreram sem salvação, né? Correto. Mas todos que nascem, o nome está no livro. Tá no livro. São tirados nesse caso da vida que né? Devido ao pecado, ele pecado, foi apagado. Exatamente. Da vida. E agora, banido para sempre da presença de Deus sofrendo, verdade? Eu quero que você entenda, meu irmão, que o juízo final, ele é o clímax, ele é o ápice da história da redenção humana. Começou no Jardim do Éden e vai terminar onde? No juízo final. Toda a história da humanidade, ela termina no dia do juízo final. A pergunta que vai ficar para nós é que essa noite, como aqui diz o texto de João, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Você que nos vê, ou que vai nos ver e nos ouvir, o seu nome já está escrito no livro da vida. Se ele não está, corre que ainda há tempo. Cristo não voltou, está desviado, distanciado. Volte para Jesus, volte-se para o Senhor, para que o Senhor de nós tenha misericórdia, para que naquele dia nós lá estejamos, não para sermos julgados, mas para julgarmos conforme diz a palavra de Deus. Então nessa noite, que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, e com essa palavra que Deus possa ungir a sua fé, fortalecer a sua fé, aumentar a tua esperança acerca da volta de Jesus. Sejamos fiéis e perseverantes até o dia da volta do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, então aqui está, finalizamos mais um estudo, falando sobre o milênio, derrota de Satanás e o juízo final, tá bom? Esse estudo vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Ministério Vila Operária. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative lá o sininho para que você possa estar recebendo as notificações de outros estudos que estaremos aqui trazendo a você. Este é um dentre outros que também irão acontecer. Bom, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, no nome de Jesus. O pastor vai estar orando nessa noite pelas nossas vidas, para que o Senhor nos guarde deste momento, confirme cada dia o nosso nome no livro da vida. É verdade. Deus te abençoe nesse momento e receba essa palavra do teu coração. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado esta noite. Que essa palavra traga a nós conforto, reflexão, desprendimento e perseverança. Que possamos entender que a tua volta está próxima. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja. É o que te peço e te rogo hoje para sempre. Em nome de Jesus. Amém.